e versículo 34. Olha só o que ele fala. Contudo, isso lá na cruz, Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Queridos, quando Jesus diz isso na cruz, essa é a sentença da graça. Esse é o segredo do sangue de Cristo que movimenta o corpo e que traz saúde para o corpo. Vamos combinar, matar o Filho de Deus foi um ato imperdoável. Quantos concordam? Um camarada que só fez o bem para as pessoas. Tudo que fluía dele era bom. Ele só construiu e edificou o reino de Deus na vida das pessoas. Justo, fiel, puro, santo, verdadeiro. Mas ali na cruz, quando ele tem todo o direito de fazer qualquer coisa contra aqueles que estão machucando ele não profere nenhuma palavra de autodefesa. Ele só diz: Pai, perdoai esses camaradas, porque eles não sabem o que fazem. Ele não condena Herodes, ele não condena Pilatos, ele não condena os judeus. Ele olha para essa cacalhada toda e ele diz assim: olha, Pai, perdoai. Em nenhum momento Jesus declara a sua inocência. Em nenhum momento Jesus se volta contra Deus. Em nenhum momento Jesus ataca os seus agressores. Ele também não tenta salvar a sua pele, porque a grande maioria ali queria que ele pulasse da cruz e fizesse igual o super-homem, desse, sei lá, soltasse 4 raios e acabasse com aquela galera toda. Enfim, algo místico. Mas Jesus, ele não culpa ninguém, ele apenas perdoa. Queridos, ele perdoa pessoas que nós não perdoaríamos se nós fôssemos Deus. Ele perdoa pessoas e ele salva pessoas que nós mandaríamos diretamente para o inferno. Por isso que lá em Salmo 130, versículo 3, diz que o perdão é divino e o perdão está com o Senhor. Ou seja, a verdadeira capacidade de perdoar está no cabeça. E se o cabeça perdoa, o corpo também tem que perdoar. E eu pergunto para você, nesse mesmo salmo, o salmista pergunta assim: quem subsistirá se contigo está o perdão? Ou seja, se for para acusar alguém aqui, e se for para ver quem é que tem pecado aqui, e quem é que faz coisa feia diante de Deus, todos nós estávamos perdidos, meu camarada. Mas Jesus aqui, ele começa a falar de um perdão diferente. O perdão bíblico, ele tem 4 traduções diferentes, uma no grego e 3 no hebraico. A primeira delas fala de cobrir, ou seja, quando ele nos perdoa, ele nos cobre de todas as nossas transgressões. A segunda fala de remover, quando ele nos perdoa, ele remove todo o nosso passado. A terceira fala de limpar o registro. Sabe as cacas que você fez na vida? Deus consegue limpar. E o último fala de soltar, ou seja, ele tem a capacidade de desvincular você da pessoa que te agrediu, ou de quem você também agrediu. Porque é muito fácil ver o que as pessoas fizeram para nós, mas poucas vezes nós avaliamos o que nós fizemos de prejudicial para as outras pessoas. Nós nos colocamos sempre numa situação de vítima. Mas olha só, o perdão de Deus, ele é tremendo. A Bíblia diz que ele dissipa os nossos pecados como uma nuvem densa, que ele se esquece e não se lembra mais deles, que ele lança para trás de si, que ele sepulta os nossos pecados na profundeza do mar, que ele os afasta de nós. E é lá em Isaías capítulo 55, versículo 7, o próprio profeta nos chama de perverso e de iníquo, e que se não fosse o perdão de Deus, nós não estaríamos aqui. E é engraçado que a primeira palavra da cruz, você já pensou por que isso é tão relevante? Por que a palavra da cruz, a primeira, tenha sido acerca de perdão? E isso significa, querido, que Deus, Jesus vieram, eles desceram aqui para instituir uma igreja perdoadora. E se você diz que é a igreja de Cristo, e que você faz parte do corpo de Cristo, e você não adquiriu a habilidade de perdoar, então você não faz parte desse corpo, e você não faz parte dessa igreja. Jesus veio para instituir uma igreja perdoadora. E é legal que todos consideram o perdão muito bonito, né? Até um tema importante para ministrações, até ter que realmente perdoar alguém. É fácil falar de perdão, difícil é praticar o perdão. A gente
manda todo mundo perdoar, orienta todo mundo a perdoar. Agora chega na hora de a gente fazer, a gente não consegue. Sabe por quê, querido? Viver com raiva é mais fácil do que perdoar alguém que nos machucou. E a gente vai fingindo que a gente pode viver sem precisar disso. Deixa ele lá e eu aqui. Não, precisa ter reconciliação. O perdão, ele não é opcional na vida cristã, ele é um mandamento. Já entendeu isso? Qual é a parte dessa palavra que a gente não conseguiu entender? Que é um mandamento, é uma regra, não tem exceção. Queridos, Deus nos perdoou quando nós fizemos coisas terríveis, imperdoáveis. E nós nos recusamos a perdoar as pessoas que nos fizeram mal. Nós ficamos ainda guardando coisas no nosso coração. Ah, pastor, mas você não sabe o que aquela pessoa me fez. Queridos, quem disse para você que o perdão é barato? Perdão sai caro. Perdoar aqueles que feriram Jesus profundamente custou caro, custou sangue. E nós não queremos dar nada, nem mesmo sangue. Como é que a gente pode dizer que nós somos a igreja se a gente não adquiriu nem a capacidade de perdoar? Sabe por quê? Porque no fundo nós nos consideramos melhor do que realmente nós somos, melhores até do que as pessoas que nos machucaram. Sabe aquela palavra do credor incompassivo? Abra comigo lá Lucas 18 e 11. Essa palavra aqui também é interessante, a questão do publicano. Essa é mais interessante para a gente ler. Lucas capítulo 18 e versículo 11. Amém? 18 e 11 diz assim, ó. O fariseu, vamos ler no versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Aí o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício de mim, que eu sou pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha, este será exaltado. Queridos, esse é o jeito certo de fazer a coisa. Aqui fala de um camarada que se achava melhor do que os demais, e enquanto nós acreditarmos que nós somos melhores do que os outros, nós não estaremos no ponto certo de sermos salvos do pecado. Porque aqui tem algum semi-pecador? Ou aqui tem algum pecador parcial? Alguém que não peca? Claro que não. Nós não somos tão bons quanto nós acreditamos ser. Nós não sabemos tanto quanto nós acreditamos saber. E é justamente por isso que a gente precisa do cabeça, para nos justificar e com seu sangue nos limpar e nos lavar. Porque é nesse momento que nós conseguimos construir esses relacionamentos saudáveis em Deus. E queridos, deixa eu te dizer uma coisa, para a gente aprender mesmo, Deus sempre vai nos tratar da forma que nós temos tratado as outras pessoas. Então se você ficar recusando perdão a alguém, Deus não vai liberar o perdão para você lá do céu. E a nossa comunhão com o Pai é interrompida, porque a oração é bem clara. Diz assim: Pai, me perdoai, assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido. O que eu faço? Eu faço aqui uma oração condicional. Deus só vai me perdoar se eu perdoar o outro. Porque o Espírito Santo, com isso entristecido, as nossas orações não são respondidas, Deus não intervém mais na nossa vida, o diabo ganha espaço pra caramba para conseguir trazer amargura para o seu coração e trabalhar de todo jeito. Nós ficamos perdendo tempo alimentando a nossa alma com amargura, a nossa alma ofendida e machucada. E sabe o que acontece? Você se torna escravo de quem te ofendeu. Ah, eu não vou naquela festa porque ele está. Ah, eu não vou naquele lugar porque ela está. Ah, eu não faço isso porque vai estar ali. Queridos, Deus te chama para perdoar as pessoas da mesma forma que Ele te perdoou. Se você entender que você era indigno, se você entender que você não era merecedor e que Ele te perdoou, olha só,
Como é que você vai reagir à ferida daquelas pessoas que te feriram? Perdão, ele não é um sentimento, ela é uma escolha. A Bíblia diz 70 vezes 7. É para fazer a conta, pastor? É para fazer a conta, Jesus? Não. Jesus queria dizer que quantas vezes te ofender, quantas vezes você tem que perdoar. Tá certo que é unilateral. Se você foi lá para perdoar e a pessoa não quis, o problema é dela. Mas Deus viu a motivação do seu coração. Se a sua intenção é correta, amém. Mas perdoar também não é esquecer. Como é que um pai vai esquecer de um cara que estuprou seu filho? Como é que uma mãe vai esquecer de um cara que matou seu filho? Não tem jeito, gente. Só que deixa eu explicar para você, existem feridas e existem cicatrizes. As coisas que aconteceram na nossa vida podem até ter marcas, mas elas não precisam mais doer. Mesmo que as pessoas tenham te machucado, isso não pode estar exposto. Isso tem que estar fechado. Então você tem que curar isso. Isso pode ter marcas, são cicatrizes. Isso não quer dizer que você tenha que fingir. Não estou dizendo. Tem que ter um acerto de contas? Tem. Mas você tem que enfrentar isso. Não pode continuar achando que você vive a vida de Deus, que está tudo bem, e na igreja canta "eu quero que valorize que você tem", todo mundo pega na mão, todo mundo se beija, se abraça, quero te perdoar, te amo meu irmão, e sai daqui para fora, o pau come. Ah, pastor, mas eu não sinto mais nada por essa pessoa. Realmente ela lá, eu aqui, já perdoei. Sabe como é que eu chamo isso? Indiferença. Você não pode mais matar, esganar a pessoa, você matou dentro de você. Aí você diz que perdoa, mas no final não perdoa nada, coisa nenhuma. E aí como é que a gente vai viver no corpo? E aí eu pergunto para você, como é que você vai viver como igreja? Como é que você vai fazer isso? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu tive um irmão que com 33 anos, ele faleceu de acidente de trânsito. E esse camarada usou drogas muito tempo, desde os 17 para os 18. Então eu sempre costumo dizer que as duas formas que o diabo tinha de roubar as coisas que a gente tinha era a seguinte: primeiro a enchente que vinha e levava, e meu irmão vinha e roubava o resto. Aí algumas vezes a gente chegou da igreja, a casa estava toda ensanguentada, meu irmão tinha entrado em casa e levado tudo, desde louça até salário do meu pai, cachorro, que vocês podem imaginar, compra do armário, tudo para trocar por droga. Era uma situação muito complicada, dolorosa, e nós vivemos esse pesadelo durante anos. Naquela época não existiam muitas comunidades terapêuticas, né, como se tem hoje, ligadas à igreja. Aí o que aconteceu? Meu pai, mais uma vez, tirou dinheiro do bolso e conseguiu internar o meu irmão numa clínica, isso na cidade de Curitiba. Isso pra gente, né, morando em Itajaí, praticamente no interior, para ir para Curitiba era complicado. Hoje, 2 horas você está lá de carro e tal, mas naquela época era tudo muito complicado. E aí meu pai e minha mãe tinham a obrigação de mensalmente ter um encontro com uma psicóloga lá desse grupo. Só que não tinha como me levar. Aí eu ficava na casa da vizinha. E daí nas primeiras vezes eu fiquei na casa da vizinha, mas essa vizinha tinha um filho que já tinha 21 anos. E eu tinha de 6 para 7 anos. E naquela situação aconteceu o abuso sexual. Aconteceu a molestação sexual. Aquele rapaz botou uma chave de fendas no meu pescoço. E ele disse: se você contar para alguém eu te mato. E se você contar para os teus pais eu mato os teus pais também. Para uma criança de 6 para 7 anos, que toda macarronada